Este vídeo é a parte 2 da história intitulada de Mestre Espadachim Criado pelas Estrelas. A playlist com as outras partes estão na descrição. Agora, voltando à história. A gente vê nas montanhas cobertas de neve um homem limpando sangue da sua espada e falando que não se pode ludibriar a idade. Ele tem um visual de cavaleiro e sente o frio da neve até nos ossos. De repente, ele escuta um barulho vindo dos arbustos e percebe que tem alguém escondido ali. Ele, meio debochado, fala que a pessoa escondida ou é burra ou está tentando ser. O cavaleiro, que tem cabelos brancos, se aproxima e pede para a pessoa se mostrar. Depois de um tempinho, uma voz responde, perguntando se ele é o Sr. Stanga. Então, o cavaleiro da cicatriz no rosto dá uma olhada e reconhece o cara que está na frente dele. É o Vlad, famoso pelos olhos azuis e cabelo loiro. O cavaleiro, que se chama Stanga, comenta que já ouviu falar do Vlad, especialmente porque as pessoas das favelas falam muito dele. Ele até brinca que com essa aparência, quem não sabe pode achar que ele é da nobreza. Vlad, sem dar muita trela para isso, vai direto ao assunto e entrega uma carta do Jorge para o Stanga. Stanga abre a carta, dá uma lida e um sorrisinho aparece em seu rosto. Pelo que está escrito, parece que a organização rival tem um mercenário que já foi cavaleiro e agora Stanga saca porque o Jorge está precisando da ajuda dele. Vendo que Stanga está dentro do plano, Vlad diz que vai guiar ele até o Jorge e que eles devem chegar lá em 2 dias. Ele se vira esperando que Stanga o siga, mas Stanga, cheio das brincadeiras, diz que não seria uma boa ideia seguir um cara que parece tão idiota quanto Vlad. Vlad se defende, dizendo que pelo menos consegue guiar ele até o Jorge, mas Stanga continua zoando, dizendo que não tem como o Vlad ser esperto aceitando um trabalho desses. Nessa hora, Vlad fica meio sem saber o que falar, mas Stanga acaba aceitando seguir o Vlad. Porém, ele dá um aviso. Se Vlad se perder ou esquecer algum caminho, ele vai matá-lo. Vlad lança um olhar desafiador para o cavaleiro e diz para ele tentar acompanhar o ritmo. Ele fala que não quer estragar sua primeira missão por causa dele. Então Vlad se vira e começa a andar, deixando Stanga meio surpreso. Stanga esperava que o Vlad ficasse intimidado com a ameaça, mas o cara nem ligou. Ele até dá uma risadinha, pensando que deve ser essa coragem do Vlad que faz o Jorge gostar tanto dele. Eles não passaram muito tempo juntos, mas Stanga já percebe que o Vlad é alguém especial. Mais tarde, os dois param numa caverna pequena para descansar e acendem uma fogueira. O clima está meio estranho, e Stanga percebe que Vlad fica olhando para ele de vez em quando. Isso começa a incomodar o cavaleiro, que pergunta por que Vlad está encarando ele desse jeito. Vlad, meio sem jeito, confessa que é a primeira vez que ele vê um cavaleiro aposentado de perto. Stanga brinca, perguntando se Vlad é algum caipira, mas Vlad devolve a pergunta, querendo saber de onde ele é. Então Stanga diz que é de um lugar chamado Diquia. Vlad solta um "uou", falando que isso sim é cidade de caipira. Stanga fica meio chateado com o comentário e, para mudar de assunto, volta a ameaçar Vlad. Com uma cara bem séria, ele repete que vai acabar com o Vlad se eles se perderem. Mas Vlad, sem nem se abalar, diz para ele parar de falar coisas assustadoras. Enquanto isso, Vlad começa a abrir um pacote de carne seca que trouxe. Ele comenta que já ouviu dizer que as brincadeiras dos cavaleiros são sempre ameaças. Stanga nem responde. Ele está de olho na carne. Então ele comenta que a carne parece fresquinha e pergunta se tem um pedaço para ele ali. Vlad diz que o Jorge não deu muita coisa para ele e pergunta se o Stanga não trouxe nada para comer. Stanga mostra uns pedacinhos de carne que trouxe, todas velhas e secas. Dá para ver que ele não está satisfeito com o que tem. Vlad então espetou sua carne num graveto e começou a assar. O cheiro estava tão bom que Stanga até começou a babar. Aí,
Num ato de desespero, ele fala pro Vlad que responde qualquer pergunta em troca de um pedaço da carne seca. E ainda tenta convencer o Vlad, dizendo que é uma chance única. Vlad, mastigando um pedaço da carne, olha pro Stanga com uma cara de sério isso? Ele fica ali pensando se aceita ou não a proposta. Depois de um tempinho, ele simplesmente pergunta quantos pedaços de carne seca o cavaleiro quer e diz que se ele tá com fome, é só pedir. Stanga fica meio irritado e explica que tem seu orgulho e que cavaleiros só pegam algo quando dão algo em troca. Ele cruza os braços e fecha os olhos, mostrando que não vai mudar de ideia. Vlad então lembra Stanga que ele já é um cavaleiro aposentado, mas Stanga diz que sempre viveu assim e não vai mudar agora. No final das contas, Vlad decide fazer algumas perguntas. Primeiro, pergunta o nome do cavaleiro, que responde. Depois pergunta a idade, e Jorge diz que tem 42 anos. Stanga percebe que Vlad não deu nenhum pedaço de carne em troca das respostas, e chama Vlad de moleque atrevido. Vlad, nem ligando, faz outra pergunta. Ele quer saber se Stanga sabe usar aura. Stanga dá um sorrisinho e fala que está surpreso com o quanto o Vlad sabe das coisas. Ele explica que nem todos os cavaleiros sabem usar aura, e que saber usar é diferente de só ter a habilidade. Vlad percebe que Stanga está enrolando e pergunta: "Você sabe usar aura ou não?" Stanga só sorri, hesitando em responder. E Vlad, já ficando impaciente, até oferece toda a sua carne seca para ter a resposta. Stanga, enrolando um pouco, lembra o Vlad que um cavaleiro só pega algo quando dá algo em troca. Então ele decide mostrar algo bem legal para o Vlad. Stanga saca sua espada e a segura firme na frente do corpo. Ele fecha o olho esquerdo, aquele que tem uma cicatriz, e Vlad pergunta por quê. Ele diz que é porque ele precisa trazer seu mundo interior à tona. Com o olho ainda fechado, ele começa a brilhar num azul mágico. Ele pede para o Vlad prestar atenção. A espada começa a brilhar e Stanga diz que essa é a essência dos cavaleiros. O brilho azul fica tão forte que o Vlad tem que cobrir o rosto para não ficar cego. Assim o tempo passa e os dois chegam na cidade. Stanga reclama que está se sentindo sujo, mas Vlad diz que é melhor eles estarem assim, meio largados, do que parecendo cavaleiros e chamando atenção. Mas, na verdade, Stanga nem estava falando da aparência. Ele explica para o Vlad que está meio para baixo, porque tem muito orgulho de ser cavaleiro e não gosta da ideia de ter que passar por aquele buraco. Ele questiona o Vlad sobre o motivo deles estarem ali. Então, Vlad explica que foi instruído para levar Stanga em segredo. Se passassem pelo portão principal, todo mundo ia saber que eles chegaram. Mesmo com essa explicação, Stanga continua resmungando como se fosse uma criança. Vlad tenta animá-lo, dizendo que quando chegarem no destino dele, vai preparar um banho quente para ele. Enquanto passavam por esse caminho secreto, Stanga comenta o quão silencioso está, e isso o deixa meio desconfortável. Stanga pergunta se isso é comum por ali, mas Vlad fala que não. Aí eles dão de cara com algo chocante. Vários homens mortos no chão. Observando os corpos, Vlad acha que a guerra entre gangues já começou. Ele sugere que eles se separem e diz que vai mostrar para o Stanga por onde ele pode entrar, sendo um caminho que só é usado pelos membros da sua organização. Stanga fica preocupado e pergunta por onde o Vlad vai. Vlad diz que vai pelo portão principal para dividir a atenção. Então, Vlad começa a andar e fala para o Stanga que eles se encontram depois. Passa um tempo e Vlad chega no bar, mas fica chocado ao ver a loja toda bagunçada. E o pior, ele encontra o Jorge todo machucado, com bandagens por todo lado. A Marcela está lá do lado dele, cuidando dos ferimentos. Quando Jorge vê o Vlad, elogia ele por ter voltado em segurança, mas logo conta que foram atacados pelo pessoal do estelionatário. Vlad fica preocupado e pergunta se o Jorge está bem.
Jorge admite que faz tempo que não enfrenta alguém tão forte e por isso acabou se machucando bastante. Mas, ao invés de se preocupar com ele mesmo, Jorge quer saber se o Vlad conseguiu trazer o Stanga. Vlad conta que sim, mas que eles tiveram que se separar porque o portão principal estava sendo vigiado. Ele diz que mostrou para o Stanga onde era a entrada dos fundos e acha que ele já deve estar chegando. Jorge fica aliviado com a notícia, porque ele pretende atacar o estelionatário no dia seguinte e quer resolver isso de uma vez por todas. Ele também pergunta como o Stanga tá, e o Vlad diz que ele parece bem e até parece ser gente boa. Jorge ri e diz que o Stanga tem seu lado legal, e o Vlad concorda, mas também comenta que ele é bem ágil. Jorge pergunta se o Stanga perdeu peso, comentando que precisa se cuidar para ter uma vida longa. Vlad diz que ele deve ter perdido porque está magro e diz que ele também sabe usar aura, comentando que com isso eles vão se dar bem na luta do dia seguinte. Mas ao invés de ficar animado, Jorge fica chocado. Ele diz que o Stanga não sabe usar aura. Antes que o Vlad possa entender direito o que está acontecendo, Jorge pega a espada dele e manda o Vlad ficar atrás. É aí que a situação fica tensa. O tal do Stanga aparece com a espada e o casaco dele todo sujo de sangue. O cara tá mais para um impostor do que para o verdadeiro Stanga. Ele cumprimenta o Jorge de um jeito bem ameaçador, dizendo que faz tempo que eles não se veem. Aí a história dá uma voltada no tempo e a gente volta para aquelas montanhas cobertas de neve. Quando o impostor limpava o sangue de sua espada e falava que não se pode ludibriar a idade, naquele momento ele estava falando com alguém que ele tinha acabado de matar, que com certeza era o verdadeiro Stanga. Voltando para o momento atual, temos esse impostor encarando o Jorge com um sorriso bem sinistro no rosto, dizendo para o Jorge que ele mudou muito desde a última vez que se viram. O Jorge, curioso, pergunta por que o cara apareceu justo agora. E aí, o impostor solta a bomba. O Conde Gaidar morreu. O Jorge fica claramente abalado com a notícia. E o impostor ainda acrescenta que a morte do Conde ainda não foi anunciada publicamente por causa de umas complicações, mas que logo todo mundo vai saber. Aí o impostor, que parece curtir provocar o Jorge, pega uma bebida e começa a zombar do falecido Conde Gaidar. Ele levanta o copo, fazendo um brinde ao pobre Conde, sabendo que isso ia tirar o Jorge do sério. E dito e feito, o Jorge fica uma fera sacando sua espada e partindo para cima do cara, mas o impostor, tranquilo, só levanta o copo, como se estivesse desafiando o Jorge. Quando o Jorge está quase acertando ele, o impostor desvia rápido, num movimento que surpreende todo mundo. O copo que ele segurava se quebra com o golpe da espada do Jorge. E para provocar ainda mais, o impostor faz um brinde ao novo conde, o Sigmund. Isso deixa o Jorge ainda mais puto, porque além de zombar do conde antigo, o cara ainda está elogiando o novo, que provavelmente é corrupto. O clima fica tenso, então o Jorge, já ferido, vira e tenta acertar novamente o impostor, que se chama Godin. Mas Godin é rápido e bloqueia o ataque com sua espada. No meio da luta intensa, Godin solta que a primeira ordem do conde Sigmund foi trazer de volta o cavaleiro desertor, o Jorge. O Jorge fica puto e fala que o Sigmund não é o seu líder, então ele não vai obedecer. Godin, debochado, diz que o conde não esperava que o Jorge voltasse sem dar trabalho e que também não estava muito preocupado com a sua segurança. A luta entre os dois é de tirar o fôlego, com espadas se chocando para todo lado. Mas o Godin mostra que é bem ágil. Ele desvia de todos os ataques do Jorge, seja um golpe direcionado aos seus pés ou um ataque mais forte no tronco. Vendo que a coisa está ficando feia, o Vlad fala para Marcela que aquele lugar não é seguro para ela. Ele agarra a Marcela e os dois saem correndo para fora, tentando evitar que ela se machuque no meio daquela confusão toda. Ao chegar lá embaixo, os caras que estavam no andar de baixo gritam pro Vlad,
perguntando o que está rolando no andar de cima. Vlad vê o Burlig e pede para ele chamar todos os homens e levar para cima. Ele tenta explicar que o Jorge está numa briga feia lá em cima, mas antes de terminar de falar, o Jorge é lançado escada abaixo. O Vlad e a Marcela só conseguem olhar, chocados, enquanto ele cai direto no meio dos caras que estavam no andar de baixo. Todo mundo lá embaixo ficou paralisado assistindo o Jorge cair. E bem quando ele estava quase chegando no chão, o Godin sai que nem um furacão pela parede, perguntando por que o Jorge ainda toma essas decisões tão ingênuas. E o Jorge cai com tudo no chão, deixando todo mundo em choque. Os caras ao redor se aproximam, tentando entender o que diabos está acontecendo, mas são interrompidos pelas tosses do Jorge. Godin, lá de cima, só observa, esperando o próximo movimento do Jorge. Então eis que, do nada, um punhal voa na direção da cabeça do Godin. E não era um punhal qualquer, era o que o Jorge tinha dado para o Vlad. Godin, com reflexos rápidos, defende com a espada e o punhal fica cravado no chão. Os olhos azuis do Vlad travam no olhar ameaçador do Godin. Sem perder tempo, Godin pula para cima do Jorge, com a espada em mãos, pronto para finalizar a luta. Vlad grita para o Jorge sair da frente e ele, mesmo ferido, consegue se jogar para o lado a tempo de evitar o golpe fatal. A espada do Godin fica cravada no chão e o Jorge, exausto, cai de joelhos outra vez. Godin se levanta, encara o Jorge e pergunta por que ele não simplesmente obedeceu às ordens que tinha recebido. O Jorge responde para o Godin que não conseguia seguir ordens tão ruins. Afinal, ele tem honra e é humano. Mas Godin, sem perder a pose, rebate falando que o Jorge é um cavaleiro, não apenas um humano qualquer. Isso deixa o Jorge bolado. Dá para ver a raiva nos olhos dele. E não é só ele, todos os caras do grupo dele estão prontos para o combate. O Godin percebe que está em desvantagem e resolve que já está na hora de encerrar a luta. Ele fecha o olho esquerdo e o Vlad nota que está vindo coisa pesada por aí. Então ele corre na direção do Godin, mas antes que ele possa fazer alguma coisa, a espada do Godin começa a brilhar e Vlad percebe que ele está ativando sua aura. Luzes azuis começam a envolver o Jorge e a galera dele. E antes que eles pudessem fazer algo, uma energia intensa explode, derrubando o Vlad e acabando com todos os aliados do Jorge. Quando a fumaça baixa, o Godin já sumiu e o que sobra é uma cena de terror. Todos os caras do Jorge estão no chão e o pior, sem vida. E o Jorge está sangrando e caído. Vlad se levanta, todo machucado, e o choque bate forte quando ele vê o Jorge naquele estado. Ele lembra dos tempos antigos, de quando era mais novo e do quanto Jorge significava para ele. O Jorge sempre foi uma boa pessoa para o Vlad. Quando Vlad era só um moleque jogado nas vielas, foi o Jorge que estendeu a mão para ele. Ele foi o primeiro a realmente acreditar no potencial do Vlad. E com o tempo, o Jorge virou tipo uma lenda para ele, o cara mais forte que ele conhecia. Mas agora, essa lenda foi derrotada. E pior, ao luar, o Godin está segurando a cabeça do Jorge. Ele decapitou a coisa mais próxima de um pai que o Vlad conheceu na vida. Vlad está lá, olhando para a cabeça do Jorge, torcendo para ser um pesadelo, mas não é. Tá tudo em pedaços por causa desse Godin que ele trouxe para casa deles. Completamente arrasado, Vlad pega a espada do Jorge e grita de desespero. E quando ele vai atacar com a espada, uma voz na cabeça dele fala para parar. Mas ele tá tão puto que ataca com tudo. Só que o Godin desvia fácil. E o mais doido é que o Godin fica chocado com o jeito que o Vlad atacou. Ele fica pensando, como um moleque das ruas sabe lutar assim? Vlad está impressionado com a força de Godin, mas isso agora não importa. Ele só quer uma coisa, dar um fim no Godin. E lá vai ele, correndo para cima do vilão de novo. Nessa, o Vlad tenta acertar o Godin com um ataque poderoso. Só que ele faz uma manobra incrível, desviando do golpe e ainda conseguindo o acertar com muita força.
tanto que o Vlad é lançado para longe, até perdendo a espada. Ao ver o Vlad se levantando, Godin tenta entender o que rolou, e ele chega à conclusão de que o Vlad deve ter algum talento nato, porque ele desviou parte de seu ataque de um jeito que parecia instintivo. Mas essa manobra não saiu de graça. O Vlad se machucou no processo. Ele está no chão, se contorcendo de dor, e aquela voz na cabeça dele está lá de novo, dizendo para ele se acalmar e respirar. Enquanto o Vlad está ali, sofrendo, o Godin está observando. Ele até pensa em acabar logo com o Vlad, mas muda de ideia. Ele lembra de um papo antigo com o Jorge, quando os dois ainda eram amigos. O Jorge dizia que gostava de cuidar de quem tinha potencial. E isso faz o Godin sorrir um pouco, lembrando desse tempo. Ele chama o Vlad, que ainda está sofrendo no chão, e começa a falar que um cavaleiro só pega um preço justo. Vlad, confuso, tenta entender do que ele está falando. Então Godin joga de volta para ele 2 pedaços da carne seca que Vlad tinha dado para ele na caverna. Ele diz para o Vlad que o nome dele não é Stanga e que ele não tem 42 anos. E diz que o Vlad pagou um preço injusto, por isso devolveu um pouco da carne. Mas mesmo assim, ele fala com um ar de superioridade que vai levar a cabeça do Jorge. Vlad olha, horrorizado, para a cabeça do seu mestre sangrando e escuta o Godin dizer que aquele é o preço justo por ele ter vencido. E ele fala isso com um olhar de deboche, esperando ver a reação do Vlad. Vlad, de coração partido, sente uma raiva que nunca sentiu antes e jura que vai se vingar. Mas o Godin só ri da cara dele e diz que ele nem deveria pensar em pedir um preço maior pela carne seca, principalmente considerando a situação atual dele. Depois de jogar essa na cara do Vlad, o Godin dá as costas e começa a sair, levando a cabeça do Jorge como se fosse um troféu. Vlad fica lá, de joelhos, com lágrimas nos olhos, tremendo de raiva, repetindo que vai matar aquele desgraçado. Mas o Godin ignora e vai embora, saindo da loja, como se nada tivesse acontecido. Vlad, mesmo no chão, cheio de dor e raiva, grita para ele, avisando que vai se vingar. Ele jura bem alto para todo mundo ouvir, que vai matar Godin. E aí, pela primeira vez, desde que essa história toda começou, vemos Vlad chorando. Seus olhos azuis brilham, cheios de lágrimas, enquanto ele grita de desespero. E com isso, o capítulo acaba, e eu vou ficando por aqui. Se quiser ver os outros vídeos dessa obra, o link está na descrição. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação para receber a continuação desta história. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para nos ajudar a continuar trazendo histórias como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.